Boa noite. 28 de setembro de 2005. Daqui a pouco você vai ver o privilégio que é estarmos nessa data. Nós temos hoje como convidado o Jorge Antônio Ouro. Jorge Antônio Ouro, simplesmente Jorge Antônio Ouro. Temos que parar com os rótulos que as pessoas têm, mas o que vocês vão ouvir hoje, tenho certeza que vai ser de muito bom grado, vai encher a nossa alma, vai encher a nossa mente de conhecimento, e a alvíssara, que não existem as coincidências, que o nosso irmão nos traz hoje, vai ser muito boa. Para variar, hoje nós não vamos mostrar o mapa de Florianópolis, porque o céu de Florianópolis não está colaborando conosco, já faz quase um mês. Mas, se Deus quiser, semana que vem, podemos mostrar o céu de Florianópolis com a afirmação do tempo, e quem sabe o início da primavera sem esse tempo chuvoso e sem esse vento. Lembrando para vocês, mais uma vez, antes de a gente começar com a nossa conversa, que vai ser hiper interessante hoje, da vigília da ilha no dia 15 de outubro próximo, um sábado. Vai aparecer aí na sua telinha a promoção da nossa vigília, onde nós vamos procurar mostrar para estudantes, para pessoas de escolas, para todos os aficionados pelo céu, como discernir o céu, como saber o que é um satélite, o que é um planeta, o que é uma constelação, para você poder olhar para cima e reconhecer aquelas coisas das quais muitos de nós têm saudade. E hoje nós vamos descobrir também por que a gente tem muita saudade da onde a gente olha para o céu, né? Bom, como o assunto hoje é muito gratificante, nós temos, apesar de ser uma hora, eu acho que vai ser pouco, apresento para vocês o Jorge Antônio Ouro. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite hoje. É um prazer tê-lo aqui. Meu prazer. E vamos começar já, sem perda de tempo. Por que dia 28 de setembro de 2005 é um dia especial? Pois não. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu agradeço. Considero uma honra estar aqui e poder compartilhar conhecimento contigo e com quem nos está assistindo. E dizer a quem está nos assistindo que eu espero que seja justificável essa uma hora de vida que vocês vão investir ficando ouvindo o que nós vamos conversar aqui. Eu espero que vale a pena e vamos fazer o melhor para que isso aconteça. Com certeza valerá. Pois não. Então, o que é o dia 28 de setembro? Então, depende qual é o ponto cronológico que a gente quer tomar como referência, né? Mas várias teogonias, várias tradições que são tão variadas, que vão assim desde o Egito, Líbia, Tibete, Mongólia, os indígenas brasileiros, os indígenas americanos, os maias, incas, astecas, toltecas, todos apontavam para uma data, apontavam para um grande evento, né? E esse grande evento, inclusive segundo as tradições hindus, né? Inclusive segundo as tradições atlantes, apontavam para hoje, 28 de setembro de 2005, com uma hora inclusive, 8 horas da noite. Porque se diz que quando o ciclo iniciou, o ciclo humano se iniciou, e onde se criou o conceito de segredo, porque antes esse negócio de, isso é oculto, isso é secreto, tem aquela ordem secreta, aquela ordem discreta, essa coisa toda, esse conceito de segredo ele não existia. Tudo era dado a todos, tudo era compartilhado a todos, era um tempo de harmonia, era o que em sânscrito se chama de Satya Yuga, a Idade do Ouro. Quando foi isso, Jorge? Isso foi no início do que se conceitua hoje, em termos de história, como raça atlante. Então, nesse momento, a idade era a Idade do Ouro. A humanidade, ela vivia o que de melhor se pode esperar. A partir disso, então, aconteceram determinados eventos, se criou o conceito de segredo. E esse conceito de segredo, então, se iniciou nesse período, um ciclo de 33 ordens. 33 ordens que regeriam a coisa humana. Regeriam o quanto de conhecimento eu posso dar para a humanidade, regeriam como o conceito de divindade vai interagir com a humanidade para tentar restabelecer aquela situação original de paz, harmonia, riqueza integral, saúde integral, longevidade. Que existia no passado, que existia, né? Os patriarcas bíblicos, que se fala 600, 700 anos, isso era padrão, no mínimo isso. Então, esse ciclo, ele se determinou como 33 ordens secretas, mas não essas ordens assim que eu vejo no jornal, se associa, não sei, não isso, ordens secretas, não discretas, não é? Essas 33, ela se iniciou com uma ordem chamada Ordem dos Trashumarutas.
o que depois seria conhecido em algumas tradições como a Grande Fraternidade Branca, que era um grupo de poucos seres, né, e que existem até hoje, mas não vêm a público, até o que seria o que está acontecendo hoje, onde entra em atividade a 32ª ordem do ciclo, para um período de 7 anos, e depois se inicia a 33ª ordem do ciclo por 1000 anos, que seriam os 1000 anos de felicidade, de convivência, de harmonia. As religiões falam de outra forma, Todas né? as religiões, todos esperam. Uma religião diz que Jesus vai voltar, Buda, Krishna, Orfeu, os maçons dizem que Irã vai voltar, os maias, incas... Muhammad, né, também? Todos Maomé. eles, todos, né, independente do nome que se dê à divindade, a divindade é uma só. A divindade é uma só, não é? O que muda é, assim, é a maneira como esse povo interpreta o seu conceito de divindade. Só que isso é correto, porque se o verbo se manifestasse sempre da mesma maneira, a evolução não se processaria. Jorge, essa questão do verbo, quem é o verbo, vamos dizer assim? Então, o verbo, assim, é o que antecede o verbo. Tem um dito de Henrique José de Souza que diz assim, a ideia é o verbo que toma carne... Henrique José de Souza, para o telespectador, foi o fundador da eubiose. Da Sociedade Brasileira de Eubiose, antes Sociedade Teosófica Brasileira e antes uma rama do budismo do norte do Tibete. Certo. Então, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a ideia é aquela parte já humanizada, assim, a parte já manifestada do que antecede, né, do que existe como não criado. Seria a expressão da própria divindade. Né? Isso é o que seria o verbo. E o verbo é criador. Né? O verbo é criador. Então, o verbo ele é criador real, assim, a divindade, ela cria a própria coisa física, a matéria, usando o verbo, assim como o verbo é realizador. O que nós estamos conversando aqui, a gente está fazendo o quê? A gente cria alguma coisa não visualizável, vitaliza essa coisa não visualizável e verbaliza. No verbalizar, então se diz assim que o peixe morre pela boca. Todo dito popular tem uma coisa secreta por dentro. O peixe morre pela boca. O que é o peixe? A humanidade de peace. É o ser humano. Morre pela boca por quê? Porque quando eu falo alguma coisa, qualquer coisa, eu crio um sistema de energia, eu crio um ser ligado ao que eu estou falando, e essa minha criação, ela permanece ligada à minha pessoa, à minha individualidade, e sobrevive por mais tempo do que um filho carnal, um filho físico meu. Porque fica no etérico tudo, né? Que é verbalizado. Lógico, porque o ser humano é dividido em corpo físico, corpo vital, corpo astral, mente concreta, mente abstrata, Buddha e Atman, né? Que então seria espírito, corpo e alma. Criou, está criado. Né? Aí vai longe. Voltando para a data de hoje. Sim, o que significa... Nós estamos entrando no grau 33, podemos chamar assim? Vamos dizer 32. No 32. No 32. Isso. O que isso vai nos proporcionar e quanto tempo vai durar isso? Então... Ele já me contou em off, mas eu quero que vocês todos ouçam agora que está trazendo alvíceras. É uma, como é que se diz? É uma alegria a gente ouvir isso de uma pessoa que conhece do que está falando. Então, por favor, explique que grau que nós estamos entrando, o que é essa época, esta era 32, vamos chamar assim, se é o termo correto, o que ela vai nos proporcionar e qual é o tempo de duração dela. Tá. Então, uma coisa que é muito assim, interessante de comentar é o que é a questão tempo, né? Então, tempo vem da raiz sânscrito. Sânscrito é uma das linguagens antigas da Índia, Arya, Varta. Então, o tempo vem da raiz sânscrita tan, que quer dizer corte. Então, a palavra tempo quer dizer um corte na eternidade. Então, fora do que a gente mede, tudo é sempre. Não é? Então, esse sempre, né, ele se organizou para que as coisas acontecessem da maneira como a mecânica cósmica, ou divina, se a gente quiser, né, ou a gente quer antropomorfizar, dar um nome, para que isso aí acontecesse em determinado período. Podemos chamar o tempo de ilusão ou não? Ou ele não seria Não, ilusão? Eu não diria ilusão. O tempo seria a tradução na matéria mais densa, né, da expressão divina para evoluir. Perfeito. Tá? É tipo assim, a divindade se lança na matéria e se submete ao tempo para evoluir nela mesma. E quem é a divindade? A divindade é nós, o ser humano, né, e o que nos cerca, o que nós criamos, pensamos, esse tipo de coisa. Assim. Perfeito. Tá? Então, quanto tempo vai durar? Então, uma coisa muito interessante, assim, quando chega o final do ano, então todo mundo se arma
aquele espírito de boa vontade e fala assim, grego, te desejo um feliz 2006, que você tenha muita saúde, felicidade, isso que é isso aí. Então, a humanidade, ela se limita a te desejar tudo de bom para 365 dias. E o resto? Bom, o resto eu penso quando chegar na hora. Com certeza, Não é? Então, a nossa visão de futuro, a nossa visão de tudo de bom, ela é segmentada, ela é particionada, né? Só que isso, fora dessa questão limitada humana, ela abrange grandes ciclos, né? Grandes ciclos. Então, tinha um momento em que a coisa fluía harmoniosamente, né? Tudo era como devia ser, a humanidade tinha longevidade, as coisas que a gente já conversou, né? Já falamos. Aí a gente entrou em um processo em que o conhecimento foi dissociado do ser humano e se criou o conceito de segredo. Aí vieram as ordens secretas, aí veio o processo de iniciação. Mas por que aconteceu isso, Jorge? Então, segundo as tradições, o conceito de segredo foi necessário quando a humanidade não soube utilizar tudo que era colocado à disposição dela. Tipo assim, entregar o bisturi muito cedo para a criança que quer ser médico. Entendi. Tá? Então foi dissociado. Aí se criou o conceito de segredo. Então assim, aí se fala assim, não, tem aquele grande iniciado. Iniciado quer dizer o seguinte, ele é iniciado em alguma coisa, se fosse completo seria terminado. Né? Ou então o adepto, ele é adepto de alguma coisa. Então se criou várias ordens, várias linhas de trabalho, porque o Pramanta, né, que é o período, o ciclo, né, também em sânscrito, ele evolui sempre em 7 linhas, então se criou várias ordens, né? E a coisa foi evoluindo. Então, por exemplo, a ordem 18, que regia a coisa humana, é a ordem dos Nazar, né? A ordem dos Nazar. O que é uma ordem? O que é a ordem dos Nazar? Isso. Quem pertence à ordem dos Nazar se chama Nazareno. Vocês conhecem alguém que teve o apelido Nazareno? Ele mesmo. Joshua Ben Pandira, ou o Jesus da igreja, né? E aí, então, ele, por um período até os 33, ele ficou sumido, né? Os 13 aos 33, estudou em Caleb, na Líbia, em Kut, a grande pirâmide no Cairo, e assim foi. Então, as ordens vieram, e aí hoje, 28 de setembro de 2005, né, se inicia o período em que a tônica humana, a tônica do como conduzir a coisa toda para a humanidade, ela está nas mãos da 32ª. Significa o quê? Que após essa, vem a 33ª, que vai por 1000 anos estabelecer aquele tempo das lendas, que é o período de paz completa para a humanidade. Que parece utopia hoje, né, Jorge? Parece utopia. Então... Só que, assim, a história humana, ela sempre teve aquilo que é contado nos livros, sim, fantasia, e tem o que é real, né? O que não é assim, não é nem o discreto, é o secreto. Não é? Mas o real, a maioria da população não tem acesso, né? Não tem exatamente por causa disso, porque, bom, primeiro assim, o acesso ao conhecimento, todo conhecimento, ele é separado em 3 partes. Primeiro tem o círculo externo, igual os templos iniciáticos na Grécia que falavam escatos, bebeloi, fora daqui os profanos, né? Então, na medida que você se aproxima para se iniciar, assim, você que está sentado nos ouvindo, né? Está fazendo o quê? Tendo acesso ao que seria um círculo de conhecimento. Então tem o círculo da mística, tem o círculo da mítica e tem o círculo da realidade. Ou na época do Egito, o hierático, o demótico e o hieroglífico. Quer dizer assim, seria para quem quer estudar, seria para aquele que é o douto ou o sacerdote e seria o secreto. Sempre o conhecimento ele foi separado em três níveis, né? No momento em que nós chegamos agora, é o momento em que o segredo, toda coisa secreta, ela passa a ser devolvida para a humanidade. Todas as ordens secretas, elas não têm, o conhecimento não é delas, elas são guardiãs do conhecimento que pertence à humanidade. Mas isso vem de que forma? As sociedades que a gente chama de herméticas ou fechadas, elas vão levar isso a público ou é uma coisa natural, que quer queira ou quer não? Natural. Até porque não seria possível, por exemplo, assim, a gente colocar todas as pessoas do mundo em fila e iniciar todo mundo. Claro. Não é esse o objetivo, não é? Porque aí você pensar em iniciar todo mundo, o iniciar
passa quase por um estudo, quase por uma coisa acadêmica. E se é acadêmico, não interessa. É que nós estávamos conversando lá fora, antes de começar o programa, você realmente me passou uma confiança incrível. Quer dizer, o que você fala, a gente percebe que é o que você sente. Então, eu gostaria de passar para o nosso telespectador isso aqui que eu senti de você, para ele também ter essa confiança. Tenho porque certeza. nós precisamos disso, que é o que a gente mais vê hoje, são pessoas desanimadas, a gente só vê notícia ruim nos jornais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, as tragédias, tudo. Essas transformações do mundo, que a gente podia até entrar nesse tema, logo depois que você concluir, vamos. isso faz parte, ou está inserido nesse contexto, vamos dizer, dessa... Faz. O que é uma purificação, porque, assim, uma reciclagem? O que está acontecendo agora, o que vai acontecer, é a iniciação do gênero humano, então ninguém vai ficar de fora. E primeiro, uma analogia para assim, se eu estou com os olhos fechados e passa um caminhão de flores, eu sou pessimista e falo assim, putz, morreu alguém, estou levando as flores. Se eu sou otimista, eu penso assim, putz, vai ter festa. Certo, com certeza. Não é? Então, eu que vou me posicionar para ver se eu vejo o que está acontecendo agora a partir dos valores do ciclo que já acabou ou a partir dos valores do novo ciclo. Então, você que se posiciona para aquele que é pessimista, até quando o sol está a pico ao meio-dia, tem luz, tem sombra embaixo da sola do sapato. Aí fala assim, mas o mundo está cheio de sombra. Aonde? Embaixo da sola do meu sapato. Com certeza, Entende? Então, se você tem um ponto de vista arraigado, isso aí não muda, não é? Isso assim, você tem que primeiro se conscientizar que o processo está acontecendo. Mas as pessoas que não são esotéricas, que não são místicas, elas vão sentir isso aqui, tudo que nós estamos falando, essa mudança, elas vão começar a sentir. Sim. A gente está vivendo hoje, a partir de hoje, o que seria uma época de lenda, né? A humanidade, ela volta a ter contato com o conceito mais básico de felicidade, de longevidade, de bem-estar, de compreensão. Só que ele acontece assim, ele acontece pela troca de padrões. É como se eu fosse falar assim, eu não gosto de água. É como se o meu aprendizado de água, ele deixasse de existir. Então não é que você, ou quem é ruim vai deixar de ser ruim, é que não vai ter opção. É que a coisa ela se estruturou de tal maneira, e esse trabalho veio sendo feito de tal forma nesses milhares de anos, e quando eu falo assim de tal forma, significa o seguinte, gente trabalhando diariamente para isso no Brasil, México, Peru, Bolívia, Tibete, Líbia, Egito, Austrália, Portugal, no mundo inteiro, gente trabalhando todos os dias para que a coisa acontecesse. A história humana ela está permeada de fatos, de tentativas de colocar as coisas em ordem. Sempre se tentou colocar as coisas em ordem. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que fala assim, Krishna falando para Arjuna, toda vez, Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos justos e da lei. Quer dizer, quando a coisa está muito ruim, vem alguém para tentar consertar. Que alguém que veio? Orfeu, Moisés, Jesus, Maomé, Apolônio, Quetzalcoatl, Mancapac, Mamaoclo, todos que vieram para tentar restabelecer a lei. Só que esse processo de restabelecer a lei, ele foi sendo construído de tal maneira que hoje se inicia um ciclo da visualização do que vem sendo construído há dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos. Então, com certeza, nós vamos começar a perceber, principalmente no quê, Jorge? Sem dúvida. Me dê apenas um fator que a gente vai começar a perceber o que a gente pode chamar, hoje foi ancorada alguma nova energia no planeta, vamos chamar assim. Exatamente. Uma linguagem mais comum. A primeira coisa que todo mundo vai perceber. A primeira coisa que todo mundo vai sentir, perceber é o seguinte, é um início de felicidade não justificado. Deus te ouça. Não, ele ouve. Ele ouve, não né? só ouve, como ele quer que isso aconteça, porque a gente trabalha em função disso. E o que é uma felicidade justificada? Por assim, eu fui promovido. É felicidade temporária porque eu sempre vou querer mais. Eu comprei um carro novo. É temporária felicidade porque o carro vai ficar velho. Não é? E qualquer coisa humana, ela está atrelada à questão cronológica. O que se inicia hoje é aquele sentimento de felicidade assim, ó. Estou feliz, simplesmente estou feliz. Amanheci feliz, não tem razão, mas eu estou feliz. E é uma coisa que expande, que sai de cada um, é a felicidade sem razão de ser. É a felicidade já de um outro nível, né? E que essa felicidade, na verdade, é o seguinte, é o próprio ser humano tomando consciência dele enquanto ser existente, né? E essa consciência desse processo, mesmo que ele não se consiga entender o que é,
isso causa nele um estado de felicidade tal que não tem precedente. E sem precisar de ritual nenhum, né? Nada. Nada, de absolutamente não, nada. Não precisa sair correndo procurar um livro de sânscrito, ou achar que tem que ir atrás de uma outra ordem, ou achar que você vai ter que ir lá para a Praça 15, pegar um livro e ficar lá pregando. Não precisa nada disso. Então o conhecimento vai começar a cair sobre nós, vamos dizer? Nós vamos respirar o conhecimento. Respirar o conhecimento. Nós respiramos conhecimento traduzindo humanamente, que Sim, nós claro. possamos respirar agora o novo. E o novo, o futuro que se instala a partir de hoje, ele não é tipo assim, o futuro diferente do passado. Não, é o futuro realmente, efetivamente novo, sem precedentes. Tá, o futuro, que nós vamos falar ainda, e as calamidades. Isso aí que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, o que é afinal? Bom, primeiro que assim, sempre antes da hora mais feliz da gestação, que é o parto, há as contrações. E a dor. E a dor. Tá? Ou o que, eu não gosto de usar termos em inglês, porque a gente tem que respeitar o idioma da língua brasileira, o gênio da língua brasileira, mas em inglês se diz no pain, no gain. Não tem dor, não tem ganho, né? Não tem aprendizado. Então, o que está acontecendo agora é um processo de expurgo, né? Onde se diz assim, que a gente está entrando em um período onde ninguém vai conseguir usar máscara. O que você é... O tal das máscaras caírem? É isso que está acontecendo. O que você é que está nos assistindo, você vai aparecer. Independente de como você pensa que seja, vai aparecer. Para você por primeiro e depois para o teu entorno, né? Isso é condição básica para que esse processo de alteração e de mudança do mundo como um todo aconteça. E qual é a velocidade disso? Ele vai começar mais rápido ou vai começar mais lento? A questão de velocidade é uma coisa muito interessante. Você me disse que esse período durará 7 anos. 7 anos. É uma beleza. Então, essa ordem, a 32ª, né? Eu falo uma ordem, não quer dizer assim, alguns seres iluminados, privilegiados, escondidos numa caverna qualquer no Mato Grosso, vão dirigir os destinos humanos. Não existe isso. Não existe isso. Existem ordens que se integram para fazer trabalho consciente a favor da humanidade e se dedicam a isso no dia a dia. Pessoas com os mesmos objetivos, né? Pessoas que comem e dormem do mesmo jeito como nós fazemos, né? Uns comem mais que outros, dormem mais que outros, mas o processo vai ser como é? Ele começa rápido? Então, exatamente. Antes você conseguia analisar a coisa humana a partir do conceito da mente concreta. Então, foi a época da mente concreta e que já começou atrasado, porque quem devia dominar a questão concreta era a Atlântida, né? E não o fez e nos passou uma coisa inacabada. Então, a mente concreta, então, eu sou o quê? Eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou mestre, doutor, eu sei, eu li 500 livros. Então, você é o quê? Você diz que é aquilo que você colocou na sua cabeça. Isso, né? É essa era acabou. Essa era acabou, sabe por quê? Porque o conhecimento que foi adquirido, ou as coisas que foram adquiridas, elas não são mais compreensíveis a partir do que acontece agora. Vocês não têm notado que o dia parece que está mais curto? Oh, com certeza. Agora, devia ser janeiro e já estamos em outubro. É porque o mundo, da maneira como ele está hoje, que é o futuro, ele só pode ser compreendido a partir de um novo padrão de análise de pensamento, que é o conceito de instantaneidade. É você analisar as coisas sendo um com as próprias coisas. Se eu analisar a mutação ou a variação do ambiente ou dessa água, ou ver o que você está mudando nesse período de fora, eu jamais vou te entender. A única maneira de eu saber exatamente o que está acontecendo contigo e com o entorno é eu sendo um com o entorno. Com certeza. Não é? Aí, então, isso é a aplicação do conceito de instantaneidade. Nesse momento, então, eu começo a perceber perfumes diferentes, e não fragrâncias dentro de vidros, né? Perfumes diferentes, tonalidades de céu diferentes. Olhando fisicamente, o céu está diferente. Exatamente. A nossa percepção extrasensorial vai aguçar, vamos dizer? Aguça muito, se bem que tem o seguinte, a gente entra em um período que é um período surpreendente, inclusive para as próprias hierarquias não manifestadas, né? E conforme se dizia antigamente, diz assim, guarda teus seeds, teus poderes para as vidas futuras. Então, a tendência é que essa coisa comece a se desenvolver, só que não tem utilidade nenhuma, porque agora é a hora em que o ser humano tem que agir como ser cósmico, que é como ser divino, e não ficar preocupado em vou mover esse copo com a força da mente, vou ler o que está escrito nesse papel sem abrir, isso é coisa de criança. Né? A idade da humanidade criança já acabou hoje, às 8 horas da noite. Que bom. Né? A gente entra em um período onde a gente passou daquela questão da mística, de achar que um duende vai me dirigir,
Ou, assim, uma coisa muito interessante, eu vejo o fogo. Eu tenho duas maneiras de me comportar olhando o fogo. Ou eu vejo o fogo, ou então os elementais são as salamandras, digo assim, ave salamandras, né? E crio toda uma coisa em função dela. Aquele ritual, e me né? submeto ao elemental, que o elemental está a nosso serviço, então eu inverto os papéis. Ou eu vejo o fogo como Agni, com a expressão do fogo sagrado, né? Me identifico com ele e entro em processo de criação. Né? Então, a maneira como eu vou me posicionar frente às mudanças é que vão determinar qual é que é a intensidade, né, de mudanças que eu vou ver e o mais importante, a intensidade com a qual eu vou contribuir para que essas mudanças aconteçam. Porque ninguém pode ficar de fora. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não, hoje, assim, é um período, hoje é um dia glorioso. Então, com certeza, todos nós, a partir desse momento... A história humana, ela foi escrita até hoje e depois de hoje. Depois de hoje. Amanhã nós vamos acordar diferentes. Já estamos diferentes. Já estamos diferentes. Eu entendo que já estamos diferentes há 1h26. E quer queira ou quer não, nossas máscaras vão cair de verdade, né? De verdade. Não só aquela do papinho da boca para fora, né? Nós vamos saber quem é quem. Dentro do livre-arbítrio de cada um, você vai optar qual é o caminho. Se você vai querer fazer parte dessa nova era, vamos chamar, nova era não esotérica, não dessa forma que é vista, desse novo período, né? Que está nos dando uma chance de, como você disse, resgatar o nosso passado. Reescrever o passado Reescrever humano, o passado, né? Tudo isso aqui que a gente sente inveja. E misturar o presente com o futuro, porque foi feito o presente com o futuro. Porque foi feita uma coisa para que isso acontecesse hoje, que foi chamado de saque contra o futuro. Coisas que aconteceriam daqui a 10, 15, 20 mil anos, aconteceram já. E essas mudanças que nós falamos há pouco ainda, antes da gente dar um pequeno intervalo para a nossa aguinha, essas mudanças, essas conturbações climáticas e tudo isso que nós estamos... Fazem parte. Elas fazem parte, elas vão perdurar até quanto? Então, quanto tempo? É rápido porque assim... É uma separação do joio do trigo ou não? Não, porque não vai ter joio. Não. A iniciação do gênero humano. Não tem, não vai ter, não tem ninguém. Mas a partir do momento que as máscaras caem, vai ficar o livre-arbítrio de cada um. Nós vamos ter o joio, entre aspas. Já comentamos como é que a gente trabalha isso. Então, essa questão da questão climática, né, é que assim, a interação humana manipula 3 tipos de matéria, que chama de Sattva, Rajas e Tamas. Amarelo, azul e vermelho. Sim. Tamas é a matéria tamásica, aquela matéria mais densa, até que tem um dito hebraico que assim, que é que Moisés atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés. Não é Mar Vermelho de verdade. O Mar Vermelho é atravessar coisa humana sem se envolver, neutralidade. Né? É uma força de expressão apenas. Então aonde a coisa humana, o ir e vir das civilizações, dos povos, acumulou muita matéria tamásica, na mudança de ciclo, a natureza... A gente chama de natureza como se fosse um ser inexistente. Natureza é um ser existente, é um conjunto de forças. E Bhumi é o nome sagrado e o nome secreto da Terra. A Terra tem nome, chama Bhumi, B-H-U-M-I. Bhumi reage. Como é que a Terra reage? Ela reage fazendo com que, onde há acúmulo de matéria tamásica, a própria natureza, os elementais, os seres do fogo, da água e do ar, não é? Tejas, Apas e Vayu, eles se movimentem para equilibrar. Então é um processo de limpeza, um processo de equilíbrio, não é destruir, é equilibrar. E as pessoas não têm consciência ainda, apesar dos ecologistas e todo mundo falar, não tem consciência ainda de que a Terra é um organismo vivo. É ignorância, ignorância e interesses, né? E é claro. Mas interesses não financeiros, interesses de dominação, com né? certeza. E tem uma coisa ainda complementar, que é o seguinte, Bhumi, que é a alma do planeta e que no final se transforma em um Sol e em outro elemento, que é o que já aconteceu com os outros planetas, ela é o que é e mais a integração do que cada um ser humano é. Quando um ser humano sofre, a Terra, enquanto o planeta, sofre. Com certeza, a parte do todo, o micro dentro do macrocosmo. Mas do ponto de vista físico, porque a nossa rede vital, né, e nós temos o cérebro espinhal, ele está interligado à parte vital da Terra. Entende? Assim como o sangue flui, né, no nosso corpo e os fluidos, né, também na Terra fluem os fluidos, água, líquido. Com certeza, os líquidos, né? Exatamente. Mesma composição. É. Nós vamos para um pequeno intervalo, só para molhar a garganta e a gente volta já já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Dando continuidade à proposta de televisão cidadã e plural, a TV Floripa convida os telespectadores a conhecerem de perto uma nova emissora, que se propõe a ser um elo de integração latino-americana.
A Telesur é um projeto estratégico que nasce da necessidade de dar voz aos latino-americanos confrontados pelo acúmulo de pensamentos e imagens transmitidos pela mídia comercial, sem o compromisso de nos vermos com nossos próprios olhos e para descobrirmos as soluções para nossos problemas. Atualmente, são 4 horas de programação que se repetem ao longo do dia. Estão incluídos jornalismo, documentários e entretenimento, como filmes e música. No ar desde 24 de julho deste ano, a Telesur é uma iniciativa da Venezuela, Argentina, Uruguai e Cuba, que tem entre seus principais objetivos combater a manipulação das transnacionais, a desinformação e pela democratização dos meios de comunicação. Assista a Telesur aqui na TV Floripa, de segunda a sexta, das 22h15 às 9 da manhã e durante os finais de semana. Telesur é aqui na TV Floripa. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro. Drogas, nem morto. Estamos apresentando Vida Inteligente. Antes da gente dar a sessão de continuidade, eu queria dizer que você pode participar fazendo alguma pergunta para o Jorge, 3222-1137. Você pode telefonar, formular a sua pergunta, a pergunta vai ser passada para nós, nós vamos responder. Antes da gente dar continuidade, Jorge, esse assunto importante, eu queria te fazer uma perguntinha, que tenho certeza que é de interesse de todo o público, telespectador, inclusive dos amigos, para que depois vão as gravações, né, que a gente grava os programas e depois compartilha com os amigos. Você esteve, nas suas andanças, na sua vida, você esteve na região, numa das suas andanças, você esteve na região do Roncador. Sim. A região do Roncador nos faz lembrar Coronel Fawcett. Coronel Fawcett, segundo se sabe, todo mundo diz, é muito polêmica a coisa, Coronel Fawcett desapareceu. Qual é a verdade sobre o desaparecimento, entre aspas, do Coronel Fawcett? E ele está vivo, não está, sumiu, foi morto, foi assassinado? Onde está o Coronel Fawcett? Se é que você pode responder. Posso. Uma das características desse ciclo que a gente começou agora, hoje às 8 horas, é que não tem mais segredo. Só não pode ser dito aquilo que não for perguntado, tá certo? Então, o Coronel Fawcett, ele se perdeu, tanto quanto se perdeu Cabral quando achou a costa brasileira. Cabral, Colombo, Vasco da Gama, todos eles faziam parte da escola de Maris, Avis e Sagres, e eram iniciados e saíram já com o papel de vir descobrir a América, fazer a miscigenação, né, o que tinha na Península Ibérica com o que tinha aqui, que era o Atlântico, e tinha inclusive qual é que é o lugar que ele tinha que vir. Então ele tinha que vir para Porto Seguro, porque tinha a ver com a época em que os fenícios estavam no Brasil. Então não se perdeu. Todos eles vieram porque tinham que fazer esse trabalho. Fawcett, ele participou de um processo que tem a ver com o que está acontecendo hoje. Ele veio, ele era iniciado, ele sabia o que estava acontecendo, assim como vários outros iniciados que sabiam o que estava acontecendo e tinha um papel para fazer. O iniciado é aquele assim, nasce, depois por uma questão qualquer da causalidade, lei da causalidade, porque acaso não existe, ele cruza com algum evento qualquer e aí então tem senso do que ele tem que fazer. Então o iniciado, uma pessoa pode passar a vida inteira sabendo que o único trabalho dela vai ser chegar para você e falar assim, pô, bom dia, linda essa tua camisa. Porque isso para você vai significar alguma coisa e você vai fazer alguma coisa que vai encaixar com outra coisa. Esse é o grande lego, esse é o grande quebra-cabeça da evolução. Pequena coisinha que parece insignificante. Nós temos que ter certeza do seguinte, nós não somos os primeiros e não seremos os últimos, em tudo. Isso nos obriga a ter o quê? Paciência. Paciência com quem primeiro? Com nós mesmos. Com certeza. Primeiro, não é? E depois com o entorno. Voltando então ao Coronel Fawcett, ele veio sabendo o que ele tinha que fazer, ele e o filho dele. Né? Ele foi para determinado morro na região do Roncador, que faz parte do que a gente chama de sistema geográfico. Até 1924 se dizia assim, et oriente lux, a luz vem do Oriente,
Tibete, Mongólia, Índia, Dalai Lama, Trashy Lama, todos os monges de lá saíam as orientações espirituais. Daí que vem o verbo orientar, né? Que é do Oriente, referente ao Oriente. Exatamente. Né? E aí se dizia assim, que quando os melecas, os europeus, chegassem no Oriente, então teria acabado o trabalho deles. Da mesma forma que tem uma profecia do Egito que dizia assim que haveria um tempo em que a permanência da divindade entre os seres humanos, no caso dos egípcios, seria só uma vaga lembrança, que é o que acontece hoje. Então, na vinda, né, do Fawcett para cá, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Então, nessa região do Roncador, é um dos lugares onde se assenta hoje o que é o chamado olho do mundo. Então, por exemplo, assim, até 1924 era o Et Oriente Lux, a luz vem do Oriente. De 24 para cá, a rama budista encarregada de dar as diretivas para todas as ordens que trabalham em função disso que nós estamos vivendo hoje, sim, se mudou para a América, se mudou para um determinado lugar, no Brasil. No Brasil, que é na Serra do Roncador? Sempre em 3 partes. Sempre quando essa forma a triângulo, imagine a Terra como uma laranja e sim, você vai descascar ela nesse sentido. Sim. Sempre os sistemas geográficos se movem nesse sentido. Então veio da Índia, né? E aí houve uma preparação desse trabalho na Península Ibérica, com toda a cultura árabe vindo para a Península Ibérica. Todas as grandes ordens se concentraram na Península Ibérica, Avis, Maris, Templários, todos se concentraram lá, não é? E aí dali vieram para o Brasil, não é? Vieram para cá. E aí o olho do mundo, ele se moveu 3 pontos, um tripé, 3 pontos, sim, cada um desses com 7 em volta. Sim. Tá? Ele se moveu e se assentou no Brasil. Então hoje é comum, assim, hoje você vai em determinado lugar no Rio de Janeiro, você vai em determinado lugar em outro lugar, só para não citar cidades, né? Tá bom. Então você vai em determinado lugar no Rio de Janeiro ou na Serra da Mantiqueira, sim, e é comum que venham pessoas do Tibete para cá para aprender o brasileiro, o português, porque faz parte do processo. Está acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Nós não temos o monge budista, fez um templo budista aqui também? Então, aí isso se moveu para o Brasil. 3 pontos com 7 em torno. E Fawcett fazia parte de um processo. Então ele veio sabendo qual era a região que ele tinha que ir, né? E com autorização para isso, porque tem essas regiões, elas têm sempre um entorno que protege de curiosos, porque é aquela questão que a gente falou de início. Minha filha vai ser uma boa médica, mas não adianta eu dar um bisturi quando tiver 2 anos. Então espera, mais à frente a gente resolve, não é? Então podemos dizer que o Fawcett está vivo? Sim. Vivo. Quando dizem que ele desapareceu, não é? Aí então, e a mídia deu muito destaque, mas assim como ele, muitos vieram, só que daí não tão conhecidos quanto ele. Aí entra a questão da idade, vamos dizer, o fato de ele estar vivo não faz tanto tempo assim, qual é a questão da idade? Assim, porque a proporção, a cronologia aí, ela é completamente diferente. Completamente diferente, tá. Então, tanto é que aproximadamente 10 anos depois que ele tinha sumido e tendo sido dado como morto pelos índios da região, isso, a família dele recebeu uma carta da Inglaterra dizendo assim: estou bem, estamos bem, vivos, e encontrei o que eu queria e estou cumprindo o meu papel. Isso é verdadeiro? Porque isso aí sabe que as pessoas conjecturam, isso é falso, forjado, isso é verdadeiro. E esse local onde é que tem a entrada, onde ele foi buscar o que ele queria, tem a ver com a lenda do Eldorado. Sim. Né, que os espanhóis procuraram no lugar errado, não era lá. Ainda bem, né? Ainda bem, não é? Exatamente. Então tem a ver com a lenda do Eldorado, e ele tinha autorização para passar, para entrar, para cumprir o papel dele, e cumpriu o papel dele. Tá, voltando, o Coronel Fawcett com quem nós estávamos falando, e com o dia, vamos chamar dia da abertura, né? 28 de setembro de 2005. Assim, pode chamar assim, o dia do sede conosco, assim, o dia em que, a gente pode falar assim, que é o dia em que as duas faces beberam na mesma taça. Ótimo. O mal conceitual sequer mais existe. Então, e nesse dia, então, nós podemos dizer, até esses próprios locais, vamos dizer que o olho foi ancorado agora no Brasil, vamos chamar assim, esses locais, eles continuarão na sua tarefa, vamos chamar de hermética fechada, escondida, ou também vai haver uma preparação dessa fusão, ou vamos chamar de intercâmbio? Sim, mas dessas civilizações? É um termo apropriado porque, assim,
Antes, então, é como se tivesse um período de incubação, né, dessa nova porque sempre realidade. tem aqueles escolhidos, entre aspas, ou que vibram melhor e tudo isso aqui. Isso aqui vai deixar de... Porque assim, é sempre assim, o trabalho tem para ser feito, né? Sim. Porque, como eu disse, assim, se o verbo se manifestasse sempre da mesma forma, a evolução não se processaria. Né? Então, se todo mundo optasse em ser monge, e aí? Quem é que ia plantar? Claro. Não é verdade? Claro. Então, o que vai acontecer é que esses pontos, a partir de agora, eles passam a irradiar para a humanidade tudo o que de mais secreto e oculto foi feito nesse período. Não é? E é uma energia transformadora. Mas de uma forma exotérica, com X, né? Exotérica, todo mundo com X, vai saber isso, vai poder exteriorizar, participar. Exatamente. É claro que dentro de regras, que tudo tem uma disciplina, uma regra, lógico, é claro. Lógico. Você frisa bem o negócio do amanhã bisturi. a gente vai acordar cedo, vai pegar o ônibus, vai pegar o carro para trabalhar e o dia vai estar normal. A natureza não dá saltos. Só que nós vamos estar mais felizes, você diz. Não, o dia vai estar normal, só que é o seguinte, é um novo ciclo, é outra história. Podem ter certeza disso, é outra história. A história então, humana... nós somos... Quem está aqui no planeta nesse momento é um privilegiado, então, vamos dizer. Faz parte do contexto, é o termo então. adequado. É um raro privilégio você ter tido o direito, e ter tido o direito é o seguinte, ninguém te disse assim, ó, vai que eu vou te deixar você nascer nessa época. Assim, você deve ter penado muito. Você viveu e morreu muitas vezes, fez muitas coisas certas e erradas, criou nações e destruiu nações, criou povos e destruiu povos, para ter o direito de estar existindo nesse período, em um processo de aquisição de consciência, como jamais existiu na história da humanidade. Nem na época áurea da Atlântida, do Olha Egito. A responsabilidade do que você está falando, né, Jorge? E eu tenho autoridade tá para falar. Que bom. Eu tenho autoridade para falar isso. Né? Jamais existiu um período na história da humanidade como esse que nós estamos iniciando agora. Então nós vamos ter bons tempos, podemos dizer assim, a coisa vai ser gradativa, nós vamos começar a ser mais felizes, que já é uma grande coisa, né? Sim, sempre o ser humano ele tende a traduzir, né, alguma coisa com o que ele tem. Tipo assim, fale dessa folha, eu vou dizer, pô, papel branco A4, eu vou tentar dizer qual é o conhecimento que eu tenho desse papel, não é? Só que assim, eu pego o que eu estou sentindo e traduzo com aquilo que eu consigo expressar. Uma coisa muito interessante, então tem uma filha pequena de 7 anos, chama Darani, e ela foi criada sob encomenda, né? Assim como a Diane do mesmo, coisa assim. Aí, então, quando ela foi aprender a comer bergamota, né? Aí, então, primeiro dia, né? Eu descasquei bergamota, tangerina, né? Descasquei, fiquei com a casca em uma mão e o gomo na outra. Eu disse, vamos comer? Sim, vamos. Posso pegar? Eu disse, pode, filha. Ela pegou a casca e comeu. Gostoso, né? Eu disse, pô, também, dá um pedaço para mim, vamos comer a casca. Pô, que joia, que legal. Claro. Sem parâmetro, sem padrão. Com certeza. Entende? Então nós entramos em um período agora onde o novo ele se apresenta exatamente dessa forma, como se fôssemos todos crianças, sem ter nada já pré-definido. O que eu não posso é falar assim, eu como a casca de bergamota e falar assim, que bom esse sorvete de baunilha. Quer dizer, eu pegar o gosto de casca de bergamota e enquadrar naquilo. Então você tem que estar o seguinte, aberto. Aberto, isso é importante. Aberto. Você tem que estar assim, sem armadura. Se teve uma interação humana, né, que criou armaduras em cada um, uma coisa muito interessante que assim, que se diz, a divindade manifestar, falou assim, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Quer dizer, cada um de nós cria um entorno, cria muros em torno de si mesmo cria muros em torno de si mesmo para daí então fazer com que a minha realidade que seja real. Seria por analogia seguinte. Então vamos supor esse copo d'água aqui. Eu coloco um peixinho aqui dentro desse copo d'água e vou lá no mar e coloco o copo lá dentro. Ou no rio para não matar o peixinho, que era um peixinho de água doce. Vou no rio e coloco o copo dentro do rio. Aí eu digo assim, eu peixinho, não, eu estou no aquário. Eu me recuso a aceitar que eu não estou mais no aquário, eu estou no rio, eu faço parte do processo. Então, nós, o peixe, criamos o nosso mundo, o copo, para quê? Para que toda a realidade permaneça ignorada. Então é hora da gente sair do copo. Só isso, mais nada. Sim, mas essa energia, vamos chamar de energia, essa energia vai nos ajudar nesse aspecto, né? Porque tem muita gente que por mais que queira mudar, por mais que queira fazer as modificações, ela não tem força. Não, e uma coisa assim que se diz, uma coisa muito certa que se diz é assim,
ninguém consegue deixar o espírito se manifestar se a barriga está roncando. É verdade. Não é? Verdade. Só que mesmo se a tua barriga estiver roncando, mesmo se tiver aquela pilha de contas onde é que você joga para cima e você só paga o que não colar no teto, quer dizer, ou o que colar no teto, mesmo se tiver, não tem nada a ver, porque uma coisa é o teu direito, né, de ser feliz enquanto ser divino, e outra coisa, né, é o teu direito de sofrer enquanto humano. O que você não pode fazer é sobrepor a questão humana à questão divina. Quer dizer, você não pode achar que você é o que você sente ou o medo que você tem e esquecer quem você realmente é. Isso que é o perder a máscara. Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui, através de você, né, o porta-voz disso, já é dando pelo menos um alento novo para as pessoas. Ah, mas tenha pelo certeza. menos elas talvez até não compreendendo, mas elas vão, Não quer faz queira mal, ou quer não, não elas faz vão mal. sentir. Alguém nos pediu aqui, pera um pouquinho, Deixa eu falar Jorge. assim, das pessoas que estão nos ouvindo, desculpe te interromper. Sim, pois não. É que assim, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pelo fato de você estar verbalizando, estar ouvindo, ouvir significa o seguinte: nós estamos falando aqui, isso se projeta, isso é projetado pelo alto-falante da tua TV, essas ondas sonoras são interpretadas pelo teu aparelho auditivo, isso é transformado em uma matéria básica a partir de tejas, de um tato básico, fogo que transforma, que é tejas, não é? E aí você assimila essa verdade, o que está sendo falado, e isso fica incrustado em você, como se você estivesse aqui junto conosco ou sentindo o que eu sinto. Significa o seguinte: todos nós que estamos ouvindo, nós agora somos completamente diferentes do momento em que nós começamos a conversar, de maneira irreversível. Que bom, que bom. Olha, tem telespectador aqui solicitando o telefone de contato, mas nós não vamos dar o telefone de contato no ar, nós vamos botar aí a tarja com o e-mail do Jorge. Vocês Isso. podem contatá-lo, o Jorge vai dar retorno com certeza, mas telefone é uma coisa privada e as pessoas... apesar do mundo ter mudado hoje, nós ainda estamos nessa fase de transição. A gente está no processo de transição do antigo para o novo. Novo. Só que o que se sobrepõe é o novo, né? É essa beleza, com certeza. Né? Então, sem precedentes que se coloca está aí no rodapé do seu olhos. televisor, o e-mail do Jorge, vocês podem anotar, escrevam que ele vai responder. Sim, com o maior prazer. O e-mail é jorge@terravista, não é terra à vista, é terravista.com.br. Isso. jorge@terravista.com.br. O Jorge, quando eu entrei em contato com ele, me atendeu maravilhosamente bem, fará a mesma coisa com vocês, estejam à vontade. É um prazer. Jorge, nós estávamos falando em off, é um assunto que, vamos dizer, fugiria até do escopo do programa, mas nós temos que tocar, já que nós estamos numa nova época. Quem é ou o que é Maitreya? Muita gente fala, tem ordem de Maitreya, tem Maitreya disso, Maitreya daquilo. O que é Maitreya? Explica para a gente, assim, em palavras para leigos entenderem. Assim, só quando eu falo assim, ordem, porque uma coisa que eu penso assim, que é melhor qualquer caminho do que nenhum caminho, né? Então, assim, você pode estar lendo um livro que não é muito bom, mas é melhor do que estar sentado... Com certeza. Projetando uma realidade falsa de novela, qualquer coisa do gênero, né? Não tenho nada contra novela, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Tipo, dizer assim, não, a ordem do não sei o quê, da rebimbela, da parafusoca. Então, o pé no chão, a gente está num período que não tem mais nada de místico, não tem mais nada de mítico, um período de realidade. Tudo tem que ser explicado para que seja assimilado por você. Então, a partir de hoje, quem nos negar informação não é boa companhia para a gente, então vamos não. dizer. A humanidade, a premissa básica para a humanidade, né, se integrar com o que acontece a partir de hoje é que seja uma humanidade de livres pensadores. Ótimo. Tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser assimilado, até porque é o seguinte... Tudo compartilhado. Tudo. Se você não entender do ponto de vista de mente concreta, isso não fica assimilável e executável do ponto de vista de mente abstrata. Não adianta, né? Enfiar água lá abaixo, ninguém faz. Vamos falar de Maitreya. Então, assim, todas as religiões, todas as teogonias, elas apontavam para um determinado ser. A vinda de Jesus, o renascimento de Irã para os maçons, a volta de Quetzalcoatl, a volta de Manco Cápac e Mamaoclo, a volta... o Rosenkreuz, a volta de Jesus, Maomé, todos eles, né? Então, sempre apontava para um determinado lugar. As tradições antigas, quando a gente fala tradição antiga, o termo é Gupta Vidya, ciência secreta, não é? E essa tradição, ela, assim,
parte dela está escrita em um conjunto de livros chamado Kyuté, o livro do Kyuté. O livro do Kyuté é uma prova que a gente está escancarando tudo. É o livro do mesmo, Kyuté, né? Então, cada folha do livro do Kyuté, ela tem mais ou menos desse tamanho, né? E mais ou menos desse tamanho assim, e dessa grossura em madeira petrificada. Nossa. E ela, assim, jamais saiu do Tibete. Ele é movido de mosteiro para mosteiro por questões de segurança, e quando ele vai ser movido em partes, então ele é levado em lombos de burro, assim que vai 100, 200 cada vez para levar as partes. A Blavatsky, HPB, Helena Petrovna Ramfadeyev Blavatsky, fundadora da Teosofia, não é? Ela teve acesso a um livro, um comentário do Kyuté, e a partir disso escreveu Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, Chave da Teosofia e tudo mais. Então, o Kyuté, ele fala sobre Maitreya, o Senhor dos Três Mundos, Maitri, e que ele viria... Significa o Senhor dos Três Mundos. A Sim. palavra Maitreya significa o Senhor dos Três Mundos. Em cima, no meio e embaixo. Seres humanos, anjos e divindade. Um único ser. Sim. Esse é Maitreya. E todos eles apontam para cá. E ele é tido como o guerreiro montado no cavalo branco. Aí vem as religiões derivadas da Lemúria, né, da África. Eles têm lá o santo que mata o dragão. Sim. São Jorge. A Igreja Católica por um tempo assimilou São Jorge. No Tibete, né, na Índia, na Mongólia, toda aquela região, né, da meseta do Pamir, o Oriente, eles chamam de Maitreya, né? Lá ele é chamado já de Maitreya? Não, o nome é Maitreya. Sim, o nome eu é Maitreya. desconhecia isso. E inclusive, assim, tem um sistema de mosteiros tibetanos e que ele tem a galeria dos 32 Budas do ciclo, né? Então, assim, são 31 Budas com a face oriental, assim, né? Puxadinho, bochechudinho, cabelo e tal. E o 32º tem face oriental, de brasileiro. Puxa. Por isso aquela brincadeira que diz que Deus é brasileiro, essa coisa Sim. assim. Se é verdade ou não, por que criaram isso, será, né? Vai aparecer vamos chamar de Buda, um iluminado brasileiro? Não o termo iluminado, né? É que assim, em torno de Maitreya existe um conjunto de fatores poderosíssimos, né? Um conjunto de seres chamado Apta, 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 né? São 3 seres que derivaram de 2 e esses têm a ver com Maitreya. E Maitreya está previsto, né, para esse período. Para esse período que nós estamos entrando hoje? Nesse período. 7 anos? Aí, quer escrever uma prova disso? Uma prova, não uma prova não, mas um evento. Então, há umas 3 semanas, então, eu fui convidado para participar de um encontro em uma cidade ali na Serra de Curitiba. Então, eram 30 e poucas pessoas, um número de pessoas de cada país do mundo, não é? E aí aqui do Brasil tinha também algumas pessoas. E a tônica do encontro era conversar como isso está mudando o mundo. E assim, não era uma reunião de bicho-grilo, não. Tinha, assim, presidente de Federação de Indústria, grandes escritores, jornalistas, presidente de corporações multinacionais, gente que veio da Índia, passou pela Inglaterra, conversou lá com o primeiro-ministro e veio para o encontro. Então, isso que a gente está conversando aqui, não é conversa daquele bicho-grilo que só vai comer refeição vegetariana, não. É gente que tem poder temporal, não é? E sabe o que está acontecendo. Então, para os próximos 7 anos, no Brasil, Maitreya se manifestará. Sim, a questão como um ser físico. Como um conjunto de forças, um conjunto de... Assim, então não é um ser físico, como todo mundo pensa. Não, Lorde assim, Maitreya, que eles chamam, eles dão denominações. Não. Isso é gente que, assim, que pensa, assim, não, eu vou antropomorfizar para poder ir lá apertar a mão dele. Certo, para ficar mais inteligível, vamos dizer, isso aqui. Para ficar assimilável pelo ser humano. Então, isso é um conjunto de coisas que está acontecendo, expresso em vários seres. E é uma coisa que está sendo construída há dezenas de milhares de anos, né? E o que a gente está conversando aqui, não é pô, esse cara aí falando de Maitreya, que é uma tradição hindu, isso é uma religião, aquele cara ou bebeu ou caiu e bateu com a cabeça. Não é,
é um negócio sério, todo mundo é sério, todo mundo trabalha, todo mundo tem profissão, família, né? Só que é o seguinte, é um trabalho que vem sendo feito, né, passado de ordem para ordem, através de gerações, milênios, de país para país, todo mundo trabalhando em função de alguma coisa que é real. E Maitreya, vamos chamar assim, esta energia, essa 3 em 1, Esse né? ser, Esse 3 em 1. 3 em 1 é uma boa definição. Isto. O de cima, de baixo, de cima, do Senhor meio e dos de três baixo. mundos, exatamente. Ele vai ficar ancorado no Brasil ou nesse hemisfério? Bom, para ficar ancorado aqui, vamos dizer, com certeza, sem entrar em política nem nada, o Brasil tem uma série de dificuldades. Isso faz parte do processo, isso aí é uma forma de purificar o país para essa energia ser ancorada aqui? Não, eu não diria que o Brasil vai tem trazer um monte de pessoas daqui. Os orientais vão vir tudo para o Brasil, as pessoas que têm consciência. Não é mais ou menos isso? A tendência é que aconteça exatamente isso, mas eu não diria assim que o Brasil tem uma série de dificuldades, eu diria assim que na verdade o Brasil tem uma série de facilidades, porque se você pegar e der uma passadinha geral no mundo, né, o Brasil ainda é o lugar. Com certeza. Né? E tanto é que assim, o próprio gênio da língua brasileira, quando ele foi plasmado, quando ele foi parido com uma intenção, né, que era o evento que está acontecendo agora. Né? Então, só deixar assim muito claro que não tem, assim, o que a gente está conversando não é nada de mística, não é mítica, não é fantasia, não é religião, não é assim, não, vamos lá para a rua agora saudar, não sei o quê. Não é nada disso, a vida vai continuar, só que tenho certeza absoluta do seguinte: hoje se inicia um novo ciclo para o gênero humano, um ciclo irreversível para o gênero humano. É uma pena que a gente tem muito pouco tempo, mas dá para dar detalhes. Mas você vai voltar com certeza. Vai ser um prazer. Comprometa-se aqui na frente do público que você... Com certeza. Então, vamos finalizando, que nós temos 5 minutinhos, eu quero aproveitar bem. Primeira coisa, perguntando se dentro daquilo que nós havíamos planejado, que a gente nunca planeja nada para o nosso programa, e ele sabia disso, e nós estamos aqui batendo um papo, porque é assim que tem que ser, nada de tudo bem informal ao invés de formal. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público telespectador e para aqueles que vierem assistir esse programa daqui para frente, que nós vamos distribuí-lo depois, né? Qual é a mensagem que você dá nessa data tão importante, que nós somos, voltamos a reiterar, nós somos privilegiados de estarmos presentes aqui nesse momento, não só eu, ele, todos, a nossa retaguarda, o gênero humano, exatamente. Que mensagem final você daria? O que nós podemos esperar do futuro? Renascer realmente uma esperança que muita gente perdeu, né? Eu gostaria de deixar para você as suas considerações e o seu recado final, que pode ser extenso, que nós temos 3 minutos ainda para falar. 3 minutos é uma eternidade. Então, não é um conselho, não é? Mas compartilhar, só ser feliz. Tá? Porque assim, vocês entendam o seguinte, para ter tido o direito de estar vivendo nesse período, todos nós penamos muito. Então se diz que a roda de Sansara, o ciclo de renascimento e morte, são 777 vezes que a gente nasce e morre. Para que a gente tenha tido o direito de estar vivo agora, boa parte disso todos nós vivemos. Então nós temos o direito de usufruir alguma coisa imprevista, uma coisa que não estava escrita nem na própria lógica divina. Podemos ser ousados, Jorge, de dizer que nós estamos construindo o futuro a partir de hoje? A nossa futura geração, vamos dizer? Nós estamos construindo não só a futura geração, a gente está criando as sementes para o próximo ciclo humano. Que responsabilidade, né? Muita, porque em nenhum momento foi dado para a humanidade a capacidade de criar conscientemente os seres do futuro. E não é parir filhos físicos, é parir mentalmente seres que vão vir a ser as próximas humanidades. Isso nos é dado hoje, essa capacidade. Então, ter um mínimo de consciência disso e relevar as coisas, entender o que é o dia a dia humano, o processo de transição que está passando no mundo, que está passando no Brasil, o processo de transição que nós mesmos estamos passando, e entender isso como um grande parto. É um processo de mudança que implica em se abandonar preconceitos, se abandonar valores e se encarar a vida de uma maneira completamente diferente. Né? É como se você está tomando banho e o espelho está embaçado. Acho que é hora de passar a toalha para que você se enxergue, você veja quem você realmente é e assuma o seu papel. E o papel que nos cabe não é o papel de sofredores. Ninguém nasceu para sofrer. A lei não trabalha dessa forma. Nós nascemos para cumprir com os desígnios da lei, e os desígnios da lei implicam em felicidade, longevidade e conhecimento absoluto. É isso que eu desejo para vocês. E agradecer
e dizer que é um prazer enorme, é uma honra, um privilégio poder conversar com os visíveis e os invisíveis. Que bom, e para vocês que não sabem, quando eu telefonei para o Jorge, né, que foi uma indicação de um outro amigo, o Jorge tinha um compromisso em uma outra cidade, e muito gentilmente, em função dessa data, 28 de setembro, nós fomos privilegiados, você telespectador também, principalmente não por ele estar aqui, mas por ele estar aqui na data, que é importantíssima pelo que você ouviu. Ele se dispôs a estar aqui conosco. Agradecemos, é um prazer você estar Meu comigo. Privilégio, obrigado. E encerramos o programa desejando a todos vocês um feliz, como é que nós podemos chamar? Uma feliz vida. Uma feliz vida. Obrigado, um grande abraço e até a próxima semana. Boa noite, sejam felizes.